Olá para você que me acompanha aqui no canal do meu tio Oscar. Hoje a gente vai conversar sobre o filme O Destino de uma Nação, de 2017. Bom, essa coprodução entre Estados Unidos e Reino Unido é, na verdade, uma forte representação histórica da figura de Winston Churchill, ex-primeiro-ministro britânico que se viu no comando da nação em um momento bastante sensível, a Segunda Guerra Mundial, e mais especificamente, durante o avanço nazista de Hitler pela Europa. Portanto, a gente já tem aí um filme que é calcado num período histórico bastante sensível e que afeta bastante uma sociedade. As guerras, notadamente, sempre foram assuntos de discussão dentro da sociedade e também dentro do cinema. Quantos filmes de guerra aí vocês já tiveram a oportunidade de assistir, seja do ponto de vista do front ou de seus bastidores, como é o caso de O Destino de uma Nação. E nesse caso, os bastidores passam a ser dramáticos, principalmente se a gente levar em consideração que o Reino Unido, nessa época, estava em franca desvantagem militar. Todas as estratégias traçadas, o tamanho do exército e a força que os aliados não estavam conseguindo segurar, que no caso eram as forças de Hitler, faziam com que as forças inglesas estivessem em franca desvantagem. Inclusive, esse filme é contemporâneo à saída das forças inglesas de Dunkerque, aquela praia mesmo no litoral norte da França, e que serve de título para o filme de Christopher Nolan, isso mesmo. Por sinal, a gente já analisou esse filme aqui no canal, então se você perdeu, volte aí nos arquivos. A gente tem aí, portanto, um personagem central que tem como maior problemática o conflito interno de negociar com Hitler, que não era nem um pouco a sua ideia inicial, ou então resistir e lutar até o último minuto, sabendo das desvantagens que estavam em jogo. E claro, tudo isso ao mesmo tempo em que ele também precisa lidar com outras forças, vamos dizer assim, desse tabuleiro, que incluem forças internas de sua equipe e do próprio governo que tentam desestabilizar as suas decisões a todo momento, a busca por apoios institucionais e militares de outras nações, incluindo aí dos Estados Unidos, e nem sempre esses apoios são bem-sucedidos, e o próprio relacionamento de Winston Churchill com o rei, na época, Jorge VI, que de início desconfia um pouco das habilidades do então primeiro-ministro para comandar todo aquele momento difícil e bastante sensível. Então todas essas forças vão influenciando o nosso personagem principal, a figura histórica de Winston Churchill, fazendo ao mesmo tempo com que esse filme fique extremamente focado nesse nosso personagem protagonista. Não é exagero nenhum dizer que o filme existe em função desse personagem e tudo o que acontece, o que é desenvolvido pelo roteiro, se dá às voltas desse mesmo personagem. I believe we are to meet regularly. Once a week, I'm afraid. How are you for Mondays? I shall endeavour to be available on Mondays. 4 o'clock? I nap at 4. Is that permissible? No, but necessary. Não precisa nem falar então que uma interpretação desastrosa de Winston Churchill colocaria todo o filme a perder. E felizmente isso não acontece, muito pelo contrário. A gente tem aí uma interpretação de Gary Oldman extraordinária. Eu acho que essa é a melhor palavra para definir. Segurança, versatilidade e uma autenticidade muito únicas são alguns dos adjetivos que eu consigo utilizar para categorizar esse trabalho que, olha, me impressionou bastante e eu acho que também vai te impressionar. Dá impressão em vários momentos que a gente está vendo justamente o primeiro-ministro ali nas telas. Claro que guardadas as devidas proporções, já que ele não é nosso contemporâneo, mas por algumas imagens de arquivo e relatos da época, dá para perceber que o ator se envolveu muito na construção desse personagem, no estudo sobre a figura histórica de Churchill e se entregou completamente ao papel. Eu diria inclusive que só um evento muito extremo para tirar o Oscar esse ano de Gary Oldman por esse papel. Victory, however long and hard the road may be, for without victory there can be no survival. Ele, por sinal, já tinha sido indicado em 2011 pelo filme O Espião que Sabia Demais. Agora, o fato do filme ser muito centrado nessa personagem histórica também faz com que o filme tenha algumas consequências. Uma delas é o fato dele ser extremamente verborrágico, cheio de discursos e diálogos internos. E lembra inclusive um pouquinho o filme Wilson, que a gente já analisou aqui
do ano de 1944 e que também era centrado numa figura histórica importante. É inevitável, né, que quando a gente está falando de um político, alguém que tem que se relacionar muito com diversas esferas de poder, com a própria população, com seus colegas de partido e com as forças políticas de uma nação, que a gente tem essa característica e não é diferente nesse filme. Apesar de ser completamente compreensível, eu acredito que algumas plateias podem eventualmente se cansar de algumas passagens do filme, justamente em função desse excesso de palavras, excesso de diálogo e de discursos. We shall fight in the fields and in the streets. We shall fight in the hills. We shall never surrender! E outra consequência disso é que o seu elenco coadjuvante fica bastante apagado, aparece muito pouco. Inclusive, a atriz Kristen Scott Thomas, que a gente já falou aqui em diversas outras oportunidades, entre elas Assassinato em Gosford Park e O Paciente Inglês, tem um papel que é interessante, mas que acaba ficando muito pequeno e passa quase desapercebido em função dessa atenção do roteiro ao protagonista. Let them see your true qualities, your courage, My poor judgment. your lack of vanity, My iron will. your sense of humour. Ho, ho, ho. Agora, para além dos aspectos que se relacionam ao Gary Oldman e à figura histórica de Churchill, é bom destacar que esse é um filme grande, é um filme produzido por um grande estúdio, que tem muito cuidado na hora de fazer todos os elementos que compõem uma produção. Então você tem aí design de produção de primeira linha, e é muito interessante você ver não só os ambientes internos, como também as ruas retratadas. Ainda que essas passagens sejam poucas e breves, elas existem. Mas também figurino, fotografia e até mesmo montagem, que não propõe nada de muito novo, mas é muito confortável. E especialmente a maquiagem. Se você colocar lado a lado Gary Oldman de cara limpa e depois de ter passado pela maquiagem desse seu personagem, o resultado é totalmente impressionante. As tecnologias relacionadas à maquiagem evoluíram tanto que hoje não é possível você perceber mais uma única falha, um único deslize aí nessa maquiagem. É tudo muito real, muito fiel ao personagem da vida real e principalmente muito confortável ao ator. Gary Oldman já declarou várias vezes que, primeiro, ele não tinha que ficar tantas horas assim à disposição da equipe de maquiagem, e segundo, essa maquiagem de forma alguma atrapalhou na interpretação dele, e isso, é claro, fica visível nas telas. Eu diria inclusive que essa é uma categoria bastante forte para o filme O Destino de uma Nação, além, é claro, da categoria de melhor ator. Bom, e se tem um aspecto que é muito comum nesse tipo de filme, ou seja, que se refere a um personagem histórico e principalmente a um político, a um grande líder de uma nação, é o fato de normalmente se idealizar essa figura histórica como alguém quase sem vícios, quase sem problemas, quase sem deslizes e erros em seu currículo. Nesse caso não é diferente. A gente vê aí um personagem bastante teimoso aí em vários momentos, mas que no final das contas triunfa e toma a decisão correta mesmo contra todas as apostas de quem estava junto com ele, tentando tomar as decisões importantes, reforçado pelo momento em que ele sai da sua rotina normal e pela primeira vez na vida anda de metrô. Essa sequência é importantíssima para conectar de vez o espectador com o nosso protagonista a partir do momento em que ele entra em contato com o povo e o povo, de certa forma, legitima toda aquela investida militar e bélica contra a Alemanha nazista. If we ask nicely, get very favorable terms from Mr. Hitler. If we enter into a peace deal with him right now, what would you say to that? Never! 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 O responsável pela direção desse trabalho é o inglês Joe Wright, que você deve conhecer aí de trabalhos como Orgulho e Preconceito, de 2005, Desejo e Reparação, de 2007 e mais recentemente Peter Pan, de 2015. É bom pontuar que não se trata aqui de uma direção especialmente interessante, mas que cumpre bastante o seu papel e sempre procura focar todas as suas atenções nos elementos que vão fazer com que o nosso personagem protagonista tome as suas decisões. No final das contas, o filme agradou bastante a academia, conseguiu 6 indicações na lista final, o que é um número bastante expressivo, né? Ele tem aí mais indicações, por exemplo, que Me Chame Pelo Seu Nome ou então Corra, e tá aí concorrendo de forma bastante forte em pelo menos 2 dessas categorias.
Vamos aguardar aí para ver o que vai acontecer no próximo dia 4 de março, e é bom salientar que esse tipo de filme talvez pudesse ter mais chances em alguns anos aí no passado. Filmes semelhantes, como por exemplo O Discurso do Rei ou Gandhi, ou seja, que são muito centrados na figura de um líder, já deram certo e muitas vezes no passado. Mas esse ano não vai dar, até porque eu não acho que esse seja um filme que merecesse estar aí entre os favoritos na categoria principal. It was pointed out to me by my new friends that you might even rise up and tear me down when I for one moment contemplate parley or surrender. E você aí, o que achou? Esse filme já está disponível aí nos cinemas do Brasil há umas boas semanas, então é fácil da gente acompanhar. Deixe aqui embaixo o seu comentário, a sua crítica, a sua dúvida, curta, compartilhe esse vídeo e, é claro, se inscreva aqui no canal. A gente segue com as análises para conversar no próximo vídeo sobre Lady Bird, É Hora de Voar, de Greta Gerwig, que se tornou a 5ª mulher na história indicada na categoria de melhor direção. Tá imperdível, hein? E eu espero você aqui.